miséria. Esse dinheiro não deu para nada. Repreenda essas palavras. Esse tipo de palavra traz maldição na sua vida financeira. Existem muitos pais que, por não terem a noção do peso de suas palavras, lançam palavras pesadas sobre os filhos e às vezes por coisas banais, coisas desnecessárias. Um exemplo, nós que temos filhos pequenos, muitas das vezes temos que ensinar uma tarefa escolar principalmente, aí a criança tem uma dificuldade naquela tarefa. Mamãe, não consigo, tá difícil, não sei. Tinha que ser burro, garoto. Ai, garoto burro, não aprende nada. Tá lançando palavra de maldição. Quando você lança essa palavra, chama seu filho de burro. Você não aprende nada. Você está lançando uma palavra de maldição, além de estar ferindo gravemente a personalidade e a autoestima do seu filho. Porque o seu filho vai aceitar suas palavras e ele vai acreditar naquilo que você falou. Se você falou que ele é burro, ele vai acreditar que ele é burro. Mamãe falou que eu sou burro. Realmente eu não aprendo. Eu não consigo. Eu vou dar um exemplo, vou falar por mim. O meu filho, eu tenho 2 filhos. Um de 8 anos e uma de 4. Quando eu vou ensinar o meu filho a fazer dever, às vezes ele vem pra mim: mamãe, eu não consigo, eu não sei. Eu falei: como é que é? Você não consegue? Eu falei: claro que você consegue. Você é inteligente. Deus te fez com sabedoria. Olha de novo o que você vai saber fazer. Queridos, sem brincadeira. Meu filho fala: eu não sei, eu não consigo. Quando eu falo para ele, quando eu libero para ele essa palavra de bênção sobre ele na mesma hora: mãe, é verdade, eu sei. Você tá vendo como faz a diferença entre uma palavra maldita e uma palavra de bênção, uma palavra que levanta o ânimo? Então aprenda isso. Às vezes a gente pensa: é criança, mas criança sente. Criança guarda. E as crianças às vezes não demonstram. Muitas das vezes nós não percebemos porque criança não demonstra. Mas aí vai demonstrando no decorrer do tempo. Com o passar dos dias, dos anos, aquela criança ouvindo palavras de desânimo, mostrando que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela é burra, que ela é isso e aquilo, ela vai guardando aquilo, ela vai acreditando que ela realmente não é capaz, que ela não vai ser bem sucedida. E aí quando vai crescendo, quando chega ao futuro, aí você vê o resultado. Se torna uma pessoa com autoestima baixo, se achando inferior, se achando incapaz. Então, queridos, cuidado. A palavra de Deus diz lá em Lucas 6 que a boca fala do que o coração está cheio. Se nosso coração está cheio de maldade, a gente só vai soltar maldade. Então a boca reflete aquilo que está no nosso coração. Libera a palavra de bênção sobre o teu filho, seja às vezes sobre o seu companheiro, às vezes com o seu companheiro, com o seu esposo. Às vezes você libera palavras pesadas no momento da ira. Você fala coisas que atraem maldição para o seu casamento e você não percebe. Se está difícil, não está legal, profetiza, ora. Se você for abrir a boca, mas não tiver uma palavra boa para liberar, é melhor se calar. Entrega nas mãos de Deus. Isso serve não só para os filhos, mas para toda a nossa família. Seja um filho com a mãe, com o pai, seja a mãe com os filhos. Para que vocês possam entender bem sobre as palavras, sobre o peso das palavras. Não precisa abrir também, eu serei rápida. Lá em Tiago vai falar muito sobre a palavra, sobre o peso, sobre o poder das palavras. Em Tiago 1,26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Forte, né? Como eu posso dizer que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus, mas eu não estou maneirando minhas palavras? Eu não paro para pensar que uma palavra maldita vai ferir e pode até matar espiritualmente um irmão meu. Eu não paro para analisar as minhas palavras antes de abrir minha boca e falar mal de um irmão. Queridos, isso é muito sério. A nossa palavra, ela traz tanta noção de quem a gente fala como para as nossas vidas. Falar: o pastor aqui não presta não, aí ele faz isso e isso. Então a minha maldição, o que eu estou falando, está lançando maldição na vida dele, mas também estou tendo uma maldição muito maior para a minha vida. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não nos colocou na terra como juízes. Nós não podemos apontar o nosso irmão. Quando nós vemos o nosso irmão errando, a palavra de
Deus nos diz para ir com todo carinho e sabedoria e ensiná-lo a deixar aquele erro com sabedoria na palavra do Senhor. Eu tenho que estender minha mão. Querido, você está fazendo isso e isso. A palavra de Deus diz assim, assim, amém? Não, você faz, você isso. Misericórdia, não façam isso. Estenda a mão. A palavra tem muito poder. Libere palavras de bênção sobre a sua família. Não fale qualquer tipo de palavra dentro do seu lar. Isso é muito sério. Por isso que muitas pessoas veem maldições e não percebem. Porque o inimigo ele é astuto. Ele sabe que a língua é um órgão muito difícil de se controlar. Lá em Tiago ainda 3, diz assim, o domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Muita responsabilidade. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, prestem atenção, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Sendo assim, mesmo incendeia pelo inferno a ela mesma. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tá aí. Quer algo mais forte? Para deixar mais claro sobre o peso das nossas palavras? A nossa língua, queridos, é uma arma poderosa no mundo espiritual. Saiba fazer bom uso dela. Quando você vê uma situação difícil, ao invés de murmurar, profetiza, porque Deus nos deu a língua. A língua não é para ser um mal, é para ser um bem, porque Deus que nos deu, mas nós temos que também fazer bom uso. Então, quando nós usamos a nossa boca de forma errada, nós atraímos consequências terríveis para as nossas vidas. E o mundo espiritual existe, queridos, é um fato, não tem para onde correr. Então, por isso que temos que estar atentos. Às vezes, é um detalhe que nos impede de sermos prósperos, de sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual, na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Se algo está errado na sua vida, analisa. Preste atenção, como tem sido suas palavras. Começa a profetizar. Se você acha que o seu salário é pequeno, profetiza, para Deus prover, para Deus prosperar. Se a tua família não está indo bem, profetiza que vai melhorar. A família é um projeto do Senhor, e Deus nos deu a responsabilidade de cuidarmos da nossa família. Nós não podemos maltratar a nossa família, nós não podemos lançar palavras. Sem momento de ira, todos nós já erramos, todos nós já falamos uma palavra que não era falar, poxa, eu falei isso, não era para ter falado. Só que a palavra lançada. Porque a palavra lançada não volta atrás. As palavras. Uma palavra, né? Fofoca, né?
É isso aí, porque, queridos, a palavra lançada, mesmo que depois você se arrependa, não tem como voltar atrás, não. Mas se você já falou e não tem como voltar atrás, se arrependa. Se arrependa, peça a Deus perdão e ore pedindo para Deus cortar o efeito dessas palavras, para que ela não se perdure na sua família ou na vida de quem foi lançada a maldição. Porque a palavra tem o poder de destruir. Está aqui em Tiago 3. Precisamos vigiar. A pior coisa que existe. O pastor já pregou sobre isso. Disse-me, fofoca, a palavra, a maldição que traz. Então, queridos, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos profetas. Não é só quem está em cima de um altar que é profeta, não. Você é profeta na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Você é profeta, você é boca de Deus para profetizar a bênção, para profetizar a cura. Você tem poder nas suas palavras. Deus te dá autoridade no mundo espiritual para pisar serpentes e escorpiões, para repreender o inimigo e ele cair por terra, para repreender a fofoca e ela se cessar. Você tem essa autoridade. Nós temos tantas armas espirituais que Deus nos dá, mas nós não tomamos posse nem da metade de tudo que Deus nos dá. Se a gente for seguir a palavra do Senhor e ver tudo que Deus faz, tudo que Deus nos promete, queridos, a igreja, a nossa vida era para estar muito mais para frente. Mas nós, muitas das vezes, nos esquecemos que o Deus que agia lá atrás, nos tempos bíblicos, através dos profetas, é o mesmo de hoje. Só que os profetas de hoje têm se calado. Os profetas de hoje não têm tido mais a mesma fé para falar, não vai chover. Não tem. Mas a palavra de Deus diz que se você profetizar, por uma palavra sua, Deus faz parar de chover. Por uma palavra sua, o sol para, o tempo para. Não foi assim nos tempos de Josué, né? O sol parou. E aí, Elias falou, não vai chover, não choveu. Então, queridos, até fogo do céu, o pastor lembrou bem, até fogo do céu, o profeta conseguiu fazer Deus fazer descer. O que está acontecendo hoje em nosso meio? Eu sou profeta, vocês é profeta. Cadê? A questão é a fé. A palavra de Deus nos diz que se a nossa fé for, mesmo que for pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, diz a um monte que se transporte, ele vai se transportar. Nós não sabemos usar a nossa fé. Nós não sabemos usar a autoridade que Deus nos dá, porque Deus nos dá. A palavra de Deus nos garante isso. Basta aprender a usar. Isaías diz assim, 57:19: como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mais uma vez aqui, promessa de bênção, de paz sobre nossas vidas. O que está faltando é você profetizar. Ai, a minha casa é uma contenda, eu não tenho paz nem na hora que eu deito. Ai, meu trabalho. Ai. Não murmura não, querido, profetiza. Se está assim é porque você não tomou posição de profeta ainda para mudar o quadro. Tudo depende de nós. Depende de nós. Deus, Ele colocou tudo em nossas mãos. Nos colocou a palavra para nos instruir. A palavra, quando nós não sabemos o que fazer, vamos para a palavra. Porque a palavra de Deus é uma bússola. A palavra de Deus nos orienta em tudo aquilo que precisamos. Tudo que você precisar tem resposta na palavra do Senhor, querido. Então aprenda. O primeiro tipo de maldição é através da palavra, através daquilo que nós lançamos. Então, cuidado, vigie suas palavras. O segundo tipo de maldição é a maldição hereditária. Êxodo 20, versículo 5 diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000. Amém, irmãs? Amém? Tomam posse da palavra? Amém? Queridos, me perdoem, mas essa palavra de Deus aqui é muito importante para as nossas vidas.
Sabe, eu sei, Deus fala, me perdoe, mas olha, é muito importante a gente guardar cada pedacinho, porque, queridos, não é brincadeira não. O inimigo ele tem uma sede de destruir as famílias, vocês não têm noção. Então fique atento em nome de Jesus em cada palavrinha. Me perdoem, tá, amadas? É porque eu quero muito, muito que Deus mostre pra vocês. Eu sei que Deus está mostrando que vocês são vaso de Deus. Eu já sei que são vaso. Mas recebe. Glória a Deus. Cuida da sua família. Então, aqui aí diz: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Maldição hereditária, queridos, são aquelas maldições que vêm de pecados repetidos na família. Todos nós herdamos várias características dos nossos pais, nossos avós: cor de pele, cabelo, estatura, personalidades, talentos. Mas também podemos, da mesma forma, herdar alguns pecados ou influências espirituais. Sim, podemos. Mas essas características físicas e psicológicas e também espirituais não definem e não podem definir tudo aquilo que somos. Cada pessoa é responsável por seus próprios atos. Mas que essas maldições hereditárias, se nós não vigiarmos, vai se estendendo de geração em geração. Êxodo, que eu acabei de ler, fala sobre os 10 mandamentos. Aí você vai me perguntar: mas pastora, se cada pessoa é responsável por suas ações, por que as maldições se repetem nas famílias? Ou seja, por que os filhos têm que pagar pelos erros dos pais? É muito simples, queridos. Não tem um ditado que diz que os pais são os espelhos para os filhos? Talvez os nossos pais lá atrás erraram por falta de conhecimento. Aprenderam a servir outros deuses, outras religiões, às vezes praticavam práticas mundanas. Existem famílias que atraem para si espíritos de prostituição, espíritos de vícios na bebida, no alcoolismo, vários tipos de vícios, porque não tiveram a instrução correta e aprenderam que dessa forma é o certo. Assim como o pastor falou, que eu falei que parecia que ele copiou minha mensagem, isso é desde o princípio. Lá no jardim, o diabo, através da serpente, o que ele tentou fazer? Tentou inverter os valores, tentou inverter a palavra. Então, assim, muitas das vezes, nossos pais, nossos antepassados erraram por aprender de forma errada. E como os pais é um espelho para os filhos, logo os filhos vão crescendo, formando seu caráter, sua personalidade, conforme vê a prática dos seus pais. E, consequentemente, por cometerem as mesmas práticas erradas, pecaminosas, muitas das vezes nem sabendo que está errado, mas, consequentemente, atrai maldição para si. E aí é aquele ciclo. A avó fez, aí a mãe aprendeu com a avó, e aí depois eu, que sou filha, aprendi com a mãe, e meus filhos vão aprendendo se eu não tiver a chance de aprender o que é certo. Então, talvez os seus pais erraram lá no passado, e os filhos veio nessa prática. Só que os filhos só vão adquirir as maldições hereditárias se repetirem os mesmos erros que os pais. Se hoje Deus está nos trazendo aqui para ter o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que nós precisamos fazer para evitar essas maldições, hoje nós temos a condição de romper com essas maldições, de encerrar esse ciclo, porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se hoje você está tendo o conhecimento de aprender na palavra do Senhor tudo aquilo que atrai maldição para as nossas vidas, agora só depende de você. A sua vida só perece, a sua família, os seus filhos só perecem se você quiser, porque o conhecimento de Deus está nos dando, amém? Quem está ligado está entendendo a palavra do Senhor. Então, como assim, o mundo espiritual é algo muito sério. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por isso nós temos que estar atentos. O principal alvo do inimigo é a nossa família, porque a família, a igreja é constituída por famílias.
Quer ver só? Se a família não está bem, se você está chateada, se eu e o pastor estiver brigado, o altar aqui vai fluir? Não vai fluir, porque casa dividida não flui, não prospera. A mesma coisa, se você estiver mal com seu esposo, com seu filho, com a sua mãe, seja lá com quem for da sua família, você não fica bem, o seu trabalho não vai bem, você fica mais triste, a obra de Deus não flui. Então, se o inimigo ele quer destruir a igreja, ele vai atacar a base. A base é o quê? A nossa família. Então cuida da sua família. Cuidado com as palavras. Não dê ouvidos à fofoca de se me disse. Não abra você a sua boca para proferir palavras malditas sobre o seu filho, sobre o seu lar, sobre suas finanças. Abençoa. Aprenda a profetizar. Aprenda, queridos, em nome de Jesus. Isso é algo muito sério, muito sério. Muitas das vezes nossas bênçãos são impedidas por nós mesmos. Então, queridos, mais uma vez eu repito, as maldições só se repetem quando os filhos repetem os mesmos erros dos pais ou de alguém da família que aprendeu de forma errada. Mas, a partir do momento que você vive a sua vida no altar do Senhor, buscando conhecimento, fugindo da aparência do mal, não há maldição que prospere sobre a sua vida. Porque para a maldição prosperar tem que ter brecha. A palavra de Deus lá em Provérbios 3 diz assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição lançada sem causa não virá. Entendeu? Vou te explicar de uma forma mais simples. Ou seja, como eu acabei de falar, alguém pode vir até você e lançar uma palavra maldita sobre a sua vida. Mas se você não está dando brecha, está tapando seus ouvidos para o que não presta, está botando os seus pés nos caminhos retos que o Senhor te ensina, está seguindo os mandamentos do Senhor, não há maldição que prevaleça de pé, queridos. Porque o conhecimento na palavra do Senhor nos livra. Aleluia. Deus, ele é fiel. Deus, ele não é um ser ruim que vai ver você ali seguindo direitinho, saindo do caminho do mal, se apartando, se santificando. Ele não vai ser ruim de deixar as maldições que os outros lançam contra a tua vida pegar, não. Aleluia. A maldição pega quando você dá brecha. Quando você lança palavras sobre a tua própria vida, sobre a tua família. Caso contrário, pode o inferno se levantar. Pode as portas do inferno todas estarem de pé. Elas vão cair por terra, em nome de Jesus, através da sua palavra profética. Aleluia. Aprenda isso, queridos. Não há maldição que pegue sobre a sua vida. A palavra de Deus nos diz mais: não vale encantamento algum sobre aqueles que conhecem e que amam ao Senhor, aqueles que praticam a verdade. Amém? Tome posse, querido. Às vezes a gente fica pensando: ai, mas ano passado minha família, no meu histórico. Queridos, o problema não é o passado, não. O problema é o presente. O problema é sair repetindo, como eu falei, os erros do passado. O problema é aceitar para si um peso que não é seu. Esse que é o problema. O problema é o que você faz hoje. Se você não vive dessa forma, queridos, não aceite colher coisas que os teus antepassados plantaram. Se você hoje é conhecedor da palavra, se você hoje sabe fazer a vontade de Deus, sabe o que agrada e o que não agrada ao Senhor, e vive se consagrando, não aceite essa maldição, não. Você não tem que colher nada do que foi plantado lá atrás. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Como quebrar as maldições da minha família? Se lá no meu passado aconteceu isso, isso e isso, como posso fazer para me livrar disso, pastor? Eu não sei. Irmãos, se vocês estiverem alicerçados, bem instruídos na palavra de Deus, você vence todas as maldições. A palavra de Deus diz: não temas, eu sou contigo. A palavra de Deus diz que aqueles, acabamos de ler aqui em Deuteronômio, que aqueles que amam a Deus, Deus livra e trata com bondade até 1000 gerações, se você segue os mandamentos. Você, seus filhos, seus netos, tataranetos, bisnetos, e por aí vai. A bondade do Senhor não tem limites. A bondade do Senhor, a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Se as maldições hereditárias
querem lutar para ficar indo de geração em geração, maior é a misericórdia de Deus em nossas vidas para se estender de geração em geração, para guardar, para livrar, para proteger os nossos filhos, para proteger os nossos amados, queridos. Então toma posse de todas as promessas. Você é filha do Rei. Você é herdeiro da promessa do Senhor. Toma posse. Não permita que o diabo venha ficar lançando maldições sobre a tua vida, não. Porque se você não dá brecha, quem é o diabo para levantar alguma palavra contra a sua vida? Não se preocupe, queridos. Não se preocupe. Seja fiel a Deus. Porque Deus é fiel para te guardar, para te livrar em todos os seus caminhos. Escuta bem, queridos. Lá no começo, Deus, Ele nos deu um conselho quando Ele nos apresentou o caminho da bênção e da maldição. Aqui já nos dá uma responsabilidade. Se você voltar um pouquinho em Deuteronômio 11, 26, 28, a palavra de Deus diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aí vem a escolha. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Aí está, queridos, o poder da escolha é totalmente seu. Você decide o que você quer viver. Sabe por quê? Nós, seres humanos, todos nós, é claro, se eu perguntar quem quer ser abençoado, quem quer bênção, quem é hipócrita de dizer que não? Todos nós queremos a bênção, não é verdade? Só que muitos de nós não queremos o dono da bênção. Não queremos seguir os mandamentos, não queremos obedecer, não queremos deixar as nossas vontades para viver a dele. Aí quer a bênção desse jeito? Vivendo de qualquer maneira? Entristecendo o Espírito Santo de Deus? Tem como não. Sinto muito. Você é livre. Você é livre para escolher. Mas saiba que para cada escolha há uma consequência. Só que, queridos, tenha muita sabedoria na sua escolha. Porque existem escolhas que nós fazemos que a consequência não vem sobre nós, não. A consequência vem sobre nossos filhos, vem sobre nossa casa. E muitas das vezes, a consequência, o dano causado, pode ser irreversível. Então, cuidado, vigia, escolha, mas escolha com sabedoria. Faça bom uso das armas espirituais que o Espírito Santo está te ensinando a ter hoje. Você quer ter um lar, uma família, uma vida abençoada livre de maldições? Mude suas atitudes. Para de se martirizar com o passado. Como eu já falei, o problema não está lá, o problema é hoje. Como nós agimos. Muitas das vezes não sabemos como agir, como tomar posse, como encerrar ciclos, como fechar brechas. Mude sua linguagem. Salmo 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Tá vendo, queridos? O que não falta é instrução para as nossas vidas. O que não falta é conselho. O que não falta é promessa de Deus. O que está faltando em nós é posição. Aleluia. O que está faltando em nós é autoridade. É exercer mais a nossa fé. É colocar mais em prática a palavra do Senhor. É isso que está faltando hoje. O Deus do passado, ele não mudou. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem muda somos nós. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. É isso que acontece. O problema somos nós. Vamos aprender isso, queridos. A palavra de Deus diz: seja firmes e constantes. Seja a vossa palavra se ensina ou não. O que passa disso é procedência maligna. Cuidado. Tenha firmeza nas suas escolhas. Tenha firmeza em tudo aquilo que você fizer. Cuidado. Tudo que você fizer, qualquer decisão, vai para a presença do Senhor primeiro. Peça a Deus orientação. Senhor, é isso? É esse o caminho? Como devo agir? Peça ao Senhor para te orientar.
Porque somente assim, querido, nós vamos poder ser livres dessas maldições. Mude seus hábitos e atitudes. É aquela velha história. Todo mundo faz. Não é porque todo mundo pecou que eu vou pecar. Não é porque toda a minha família escolheu o caminho errado que eu vou escolher. Hoje eu tenho a opção. Hoje eu tenho conhecimento. Hoje eu tenho a oportunidade de mudar isso, de mudar a história da minha família, de cortar esse ciclo, de montar uma nova história. Hoje, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, se eu estou sendo instruída, Deus está me dando essa oportunidade. Agora, vai de nós agarrar essa oportunidade ou não. É o tal do livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. Mas quer é bênção. Mas aí quer bênção, marca de maldição, porque não sabe seguir. Não sabe manter ali, ó, como Deus quer. Firmes e constantes. Focados no alvo. Somos responsáveis por nossas decisões. O que nossos antepassados fizeram não decidem o que eu vou fazer, o que eu vou ser hoje. Tome posse dessa palavra. Rejeite a colheita que seus antepassados plantaram. Romanos 14:12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Seja livre em nome de Jesus, de todas as amarras do passado, de todas as palavras de maldição que foram lançadas. Queridos, eu já perdi a conta de quantas palavras de maldição eu já recebi na minha vida, na minha própria parentela. É essas maldições que a gente não vigia que pega, porque é da família. É o que a palavra de Deus está dizendo. Entendeu? Então, cuidado. Eu resolvi romper as maldições. Sabe por quê? A minha família, os parentes dos meus pais, vieram de centros de macumba, de magia negra, candomblé e por aí vai. Aí, eles eram contra o casamento do meu pai com a minha mãe, os parentes da minha mãe, que eram da magia negra. Eles falaram assim, tentaram levar minha mãe para fazer ela deitar, para abrir o corpo, né? Para poder fazer parte deles lá. Meu pai nunca foi evangélico, mas meu pai, ele tem um chamado. Ele tem um chamado e eu creio que no tempo certo, Deus vai trazer ele. Deus não vai permitir que a alma dele se perca. O meu pai, mesmo sem ser evangélico, o meu pai soube que o tio da minha mãe, que era pai de santo, foi lá buscar minha mãe e botou para deitar lá na roda, lá no círculo lá. Ele entrou no meio do processo, abriu as portas do centro de macumba e arrancou minha mãe de lá. Então, e glória do Senhor. E olha, e aí eles se revoltaram. Você não pode fazer isso, meu pai. Eu quero ver quem vai me impedir. Todo mundo lá manifestado. Meu pai falou: eu quero ver quem vai me impedir. Minha esposa aqui não fica. Eu quero ver quem vai me impedir. Todo mundo lá manifestado. Meu pai falou: eu quero ver quem vai me impedir. Minha esposa aqui não fica. Aí o que aconteceu? Pois eu digo que nem você, nem a sua geração futura, nenhuma das suas filhas que virão, que ela não tinha filha ainda, olha como que o diabo é astuto, nenhuma de vocês vão ser bem-sucedidos no casamento. Eu lanço o espírito de prostituição, eu lanço o espírito de pombagira, falou um monte, eu lanço tranca-rua, e foi lançando, deixa o cara ver, ele falou: tudo que é pesado. Ele tá bom, virou as costas e saiu. Mas aí, queridos, como eu falei, depende de nós. A minha família, eu vou te falar, a minha mãe sofreu, viu? O pão que o diabo amassou, verdadeiramente. Sofreu muito. Aí o diabo queria fazer isso no meu casamento. No início, foi uma batalha. Acha que foi fácil chegar aqui? Não foi, não. Eu ouvi falar: você não vai chegar a lugar nenhum. Quando casar, não dou 3 meses para se separar. Ouvi. Sabe o que eu falei? No meu casamento, não. Aí, como o inimigo tentou lançar espírito de prostituição, espírito de briga, de confusão, não conseguiu, porque aí tentou lançar, aí sempre queria colocar no nosso meio divisão, brigas, contendas por coisinhas bobas, mas tentava ali, ó. Mas no meu casamento, não. Sabe o que eu fiz? Eu repreendi, usei a autoridade que Deus me deu e falei: vou fazer propósito. Fiz propósito de jejum e oração, porque existem coisas na nossa vida, queridos, que só saem com jejum e oração. Eu falei: o meu casamento,
a minha família não vai ter o fim que os meus tiveram. E para a glória do Senhor, hoje nós estamos aqui para contar o testemunho que eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Hoje eu e minha casa desfrutamos das bênçãos, das promessas do Senhor. E queridos, Deus quer fazer isso na sua vida também, na sua família também. Seja livre de toda a amarra do passado, e toda a palavra de maldição que foi lançada. Quem é o diabo para falar o que vai acontecer na sua vida? Vai dizer, eu vou te matar, vou te destruir. Tenta para ver quem está na minha frente, que é maior que todas as coisas. Aleluia. Toma posse, queridos. Deus é o teu guarda fiel. Deus ele é o teu protetor. Não há mal, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor que conhece a palavra e pratica, tá? É necessário praticar. Para Deus estar guardando, estar protegendo, estar sendo abençoado, pratica. Coloca em prática tudo aquilo que Deus tem te ensinado. Porque você vai ver as portas dos céus se abrindo e as promessas de Deus, o propósito de Deus se cumprindo um a um sobre a sua vida. Fique com essa palavra, querido. A palavra de Deus nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então seja livre em nome de Jesus. E a partir de hoje, começa a profetizar. Aonde houve choro, que haja alegria. Onde houve perda, que tenha conquista. Aonde houve luto, que agora seja ressuscitado todos os sonhos, os projetos que foram mortos. Profetiza. Aonde está faltando, que haja multiplicação. Em nome de Jesus. Fica firme, queridos. Toma posse. Deus quer cumprir, Deus quer fazer. Abra o seu coração. Profetiza. Faça desse louvor um ato profético. Foi choro, glória. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Aleluia. Deus vai fazer acontecer. Os teus inimigos não vão entender, mas vão ver o que Deus vai fazer. Como pode? Estava caído, agora está de pé. Como pode? Ele venceu, ele conseguiu. Deus, não é o teu fim não, querido. Aonde parece tudo determinado, Deus está fazendo algo novo. Mas também depois de temor. Chega o tempo de cantar.
fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Amém? Hoje está passando a oportunidade para o pastor estar